Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de filosofia, hoje falando sobre a formação do pensamento platônico. Pessoal, essa aula ela é particularmente importante porque ela faz um resumo de alguns pensadores que nós estudamos aí no passado e ela serve de pontapé também para iniciarmos no pensamento de Platão. Certo? Então vamos ficar bem atentos aí, são muitas informações, vou procurar ir da maneira mais calma possível, desenvolver da maneira mais clara aí as ideias, para que vocês não percam nada. E caso isso aconteça, me procure aí pelos canais, seja pelo YouTube, seja pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, mesmo que você não seja formado em filosofia, mesmo que você não tenha contato com a filosofia e que parou aqui nesse vídeo meio assim, sem saber, o fato é que provavelmente você já tenha escutado a palavra Platão, né? Platão, ele é, sem dúvida alguma, ele está, sem dúvida alguma, na lista dos filósofos mais conhecidos, reconhecidos, mais lidos da história da filosofia. É claro que isso se deve particularmente ao seu pensamento, né? A profundidade do seu pensamento, a mudança que o Platão estabelece, Platão barra Sócrates, estabelecem em relação aos pré-socráticos e também, e muito também, porque muitos filósofos que vieram depois de Platão, num certo sentido, fazem diálogo com a sua filosofia, né? Num certo sentido, propõem uma conversa com o pensamento platônico. É bem verdade que se nós olharmos hoje para a história da filosofia, o pensamento de Platão ele já não possui atualidade. Quer dizer, nós temos atualmente uma nova maneira, uma maneira diferente de pensar e considerar os problemas filosóficos do que aquela maneira estabelecida por Platão. Porém, o seu pensamento ainda ele persiste, ainda ele permanece, porque muito do que as pessoas não letradas em filosofia pensam tem como origem, ainda que elas não saibam, o pensamento platônico, né? Você já deve ter ouvido falar a expressão amor platônico, mesmo não sabendo quem foi Platão e mesmo talvez não entendendo muito bem essa expressão, certo? Para que a gente se inicie aí no pensamento platônico, eu trago para vocês uma frase que, para aqueles que têm já um contato um pouquinho mais profundo com a filosofia, conhecem, que é a seguinte frase: toda a história da filosofia ocidental resume-se a uma série de notas de rodapé à obra de Platão. Alfred Whitehead, é um filósofo britânico do século XIX que imortalizou essa frase. Em outras palavras, ele está dizendo assim que o que vem depois de Platão, o que vem depois da filosofia platônica, é simplesmente, ou são simplesmente, notas de rodapé, observações, adendos à filosofia platônica. A filosofia platônica. Está aí, Então, para Whitehead e a sua turma, o pensamento platônico ele é indispensável. Indispensável.
não vem ao caso a gente julgar o mérito dessa afirmação, se ela de fato é verdadeira, se ela é exagerada, se não tem nada a ver, mas é interessante como um pontapé inicial, né? É interessante que um filósofo, já do século muito posterior ao Platão, o Platão ele é do século IV a.C., né? Então vocês imaginam, do século IV tem alguém do século XIX, portanto 23 séculos de distância um pensamento do outro, falando que a filosofia platônica ainda é importante. Bom, então na aula de hoje nós veremos as 4 principais influências do pensamento platônico. Ou, em outras palavras, os 4 elementos que, juntos e elaborados por Platão, compõem a sua filosofia. O primeiro deles é o orfismo. Pessoal, o orfismo é um culto religioso, né? É uma seita, na verdade, religiosa, que vem da época dos Trácios, portanto tem uma origem grega, né? Remota, grega, e que se distingue absolutamente do pensamento, ou melhor, da mitologia grega. Para o orfismo, cujo fundador lendário, né, imaginário, a gente não sabe se isso é verdade ou não, mas cujo fundador é um sujeito chamado Orfeu, alguém que foi ao Hades e que voltou de lá, né? O cara foi e voltou em vida. Não vem ao caso também saber se isso é verdade ou não, mas o que nos interessa do orfismo é que esta seita religiosa, ela tem como convicção de que o homem ele é composto por corpo e alma, e que a nossa alma, quando o corpo morre, a nossa alma ela se desprende do corpo para reencarnar em um outro homem. Então é a passagem, é a transmissão de uma alma para outra, metempsicose, né? Metempsicose, esse é o nome, é essa passagem da alma de um ser humano para outro. Aí você fala, mas eles então, o orfismo acredita em reencarnação? Exatamente. A ideia de reencarnação, então você já veja que ela é muito diferente da mitologia grega, afinal de contas não existe a reencarnação no pensamento grego, né, religioso oficial. As pessoas elas vão para o Hades ou elas vão lá para os Campos Elíseos e ficam lá, né? Não há esse retorno. Então, o orfismo ele pressupõe a reencarnação, ou pressupõe não, né? Ele defende a reencarnação, claro, a reencarnação da alma, metempsicose e metempsicose. E associado a essa reencarnação, nós temos... Então, aliás, por que a reencarnação ela é importante? O que significa a reencarnação? Significa que a alma ela só reencarna porque os discípulos de Orfeu eles acreditam que a alma ela deve ser purificada moralmente. Veja, moçada, com muita atenção,
que essa colocação do orfismo, ela não está absolutamente diferente daquilo que acreditam os espiritualistas, né? Os espiritualistas atuais. Quer dizer, todo mundo tem uma alma e nós devemos levar a nossa vida do ponto de vista moral da melhor maneira que nós podemos. Quando nós morremos, o nosso corpo ele passa por um tratamento, ele passa por um processo de educação e depois ele reencarna em outro corpo, né? O nosso espírito ou a nossa alma reencarna em outro corpo para viver uma outra vida e para se aperfeiçoar ainda mais. E assim sucessivamente. Tem um nome que eu gosto muito, muito bonito, ele soa assim gostoso, que é Sansara. Sansara é essa roda das reencarnações, mas aí não tem nada a ver com o cristianismo, ela é um termo hinduísta, né? A Sansara, que é eu sempre imagino um rodamuinho das reencarnações, só que no caso da Sansara você pode nascer em qualquer coisa, num gafanhoto, depois num homem, e assim você vai, né, fazendo o processo da vida ou do mundo, enfim, Sansara. Olha que palavra mais linda, maravilhosa, gostosa de escutar. No caso aqui, não tem nada a ver, não sei nem porque eu falei isso, mas no nosso caso aqui, né, voltando então à nossa aula, o orfismo, ele acredita na reencarnação da alma para purificá-la. Então, reencarnação da alma com a intenção de purificá-la. Ou seja, o orfismo acredita na perfectibilidade da alma. A alma ela está sujeita a transformações que a tornam melhor do que foi, ou melhor do que é. Isso que significa perfectibilidade. As coisas elas não são iguais, as coisas não se mantêm iguais, depende, aí vai depender muito do que do contexto, mas normalmente essa característica de ser perfectível, ela se realiza a partir da educação, né? Então a educação ela propicia mesmo esta melhora na alma. Veja que é muito, muito, muito diferente da mitologia grega, né? Mitologia grega. Por quê? Porque você tem, inclusive, uma ideia de incomunicação entre homens e deuses. Essa incomunicação, o que eu quero dizer? O homem sempre será homem, os deuses sempre deuses, cada um no seu lugar, conhece-te a ti mesmo e ponto final. Né? Aqui não. Então, há uma perspectiva de uma melhora do ser humano enquanto tal, né? De ser justo, ser bom, ser uma pessoa solidária na nossa vida, tudo isso ajuda a nossa alma a se tornar melhor, a nossa alma a se tornar melhor. Nós, consequentemente, nós teríamos que reencarnar menos vezes, até irmos subindo os degraus aí, os degraus hierárquicos, né? Hierárquicos do mundo. Bom, depois do orfismo, nós temos influência do pensamento pitagórico. Pitágoras também é uma figura que a história da filosofia toma como lendária.
O mais adequado seria falar de pitagóricos, ou seja, pessoas que se reuniram sob o nome dessa escola. Pitagóricos eram aquelas pessoas que acreditavam que por trás da existência das coisas, ou por trás das coisas, existiam uma essência. E essa essência era uma essência numérica. Ou seja, por trás daquilo que víamos, por trás deste pit stop, os meus sentidos captam o pit stop, assim, os meus sentidos captam o pit stop, mas por trás deste pit stop, ou melhor, este pit stop, ele só é possível de ser visualizado porque ele é composto por uma combinação numérica. É claro que não vem ao caso aqui discutir como se dá essa combinação numérica. Lembremos que os pitagóricos são daquele grupo que nós estudamos chamado de pré-socráticos. Ou seja, eram aquelas pessoas, aqueles estudiosos que estavam preocupados com a physis. Lembram-se, a origem, a arché, que era o mote dos pré-socráticos, a arché para os pitagóricos eram os números, ou uma combinação numérica. Para nós aqui, o que eu vou chamar a atenção, é claro, Platão também acreditava que a combinação numérica era, se nós fôssemos depurando os objetos, depurando por um processo de abstração, nós chegaríamos às combinações numéricas, e essa combinação numérica ela seria o último degrau para que nós, de fato, pudéssemos contemplar a verdade. Essa aula é de introdução, então eu vou pular toda essa parte, mas o que eu gostaria que vocês fixassem em relação ao pensamento pitagórico, ou a influência do pensamento pitagórico, é uma distinção entre essência e aparência, né? Então nós temos a aparência de um lado e a essência do outro. Ora, o que exatamente isso significa? Significa que por trás das informações perceptíveis pelos sentidos, existe alguma coisa, ou existem algumas coisas que são captadas pelo pensamento e não propriamente pelos sentidos. Certo? Adiantando mais um pouquinho, indo um pouquinho aqui mais para frente, nós temos a terceira influência do pensamento platônico. Essa terceira influência é do pensador conhecido nosso, o Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso era aquele pré-socrático também, que afirmava que todas as coisas estão em constante transformação. Né? Que o mundo está em constante transformação. Que justamente aquilo que permanece, ou aquilo que é comum a todas as coisas, é a transformação. Costumo dizer nas aulas presenciais que, para o Heráclito, a única coisa que não muda é a mudança. Né? Legal essa frase, parece uma frase de efeito, mas não é só um jogo de palavras, essa frase ela se encaixa perfeitamente no pensamento do Heráclito. Como pré-socrático, ele acreditava em uma arché, em um princípio único, absoluto. Esse princípio se identificava com o fogo, ou a guerra entre os contrários. O que o Platão pegará, né? Para nós aqui, o que importa
para compormos essa formação do pensamento platônico, que o mundo sensível, está em constante transformação, que o mundo que nós percebemos pelos sentidos é um mundo mutável. É isso o que vai servir para o Platão. É isso que o Platão pega do Heráclito. E, por fim, a influência de Parmênides. Parmênides de Eleia. Quem é Parmênides? Parmênides é aquele sujeito que afirmou que o ser é, o não ser não é. E ponto final. Ou se você quiser continuar, o ser é, o não ser não é, o não ser não pode ser dito, não pode ser pensado. Ou do não ser não posso dizer, não posso pensar. Mano do céu! Ainda bem que não é aula agora de Parmênides, porque senão teríamos que refazer todo o seu pensamento para chegarmos aí a essa frase, né? Entender o que o ser é ou não ser não é quer dizer. Como a aula é sobre o pensamento de Platão, o que nós devemos guardar apenas? Claro que se você tiver dúvida, se você não lembrar lá do Parmênides, você pode me procurar aí nos canais que eu falei no começo da aula. Mas, para nós aqui, para agora, né, como influência do pensamento platônico, o que nós temos? Parmênides é aquele sujeito que vai afirmar que o ser é imutável. O ser ou a verdade, ela é imutável. E como tal, o ser é imutável e inteligível. Ou seja, ele é pensado, ele é passível de raciocínio, de ser inteligido, de ser pensado, de ser raciocinado, de ser atingido pelo pensamento, mas não de ser visto ou sentido, desculpa a redundância, mas sentido pelos sentidos. Certo, gente? Então, é aqui que nós estamos e é aqui que nós ficamos. Rapidamente, esses são os 4 pilares que compõem a filosofia platônica. Nas próximas aulas, veremos com maiores detalhes o que de original Platão colocou no meio disso tudo. Tudo bem? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Que vocês tenham um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Segurem-se firmes, fortes e sorridentes, que esta quarentena já está acabando. Força, confiança, fé naquilo que vocês acreditam e vamos embora. Valeu, até mais.